Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, bem-vindo a você que acompanha sempre o nosso programa Santa Maria Argumentos, um programa da TV Santa Maria, a cidade de Santa Maria na TV, canal 19 da NET. O nosso programa de hoje é um programa que está imperdível para você que é leitor, que gosta de ler, para você que é acadêmico, para você mesmo telespectador que quer conhecer um pouco mais sobre jornalismo, né? Então, comigo, para falar um pouco sobre jornalismo, sobre o Jornal A Razão, nós temos o Alexandre de Grande, diretor-presidente do Jornal A Razão, um jornal de tantos anos, né? Vamos falar um pouco sobre a história do jornal dentro da pauta de jornalismo, e o jornalista Carlos Alberto Belinazzo, agora ocupa a função de conselheiro, né, amigo também, já veste a camiseta há tantos anos ali do Jornal A Razão. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer, já começo pelo Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Giovanni, obrigado. Uma saudação aos telespectadores. O primeiro programa, a primeira pergunta do programa é o seguinte: jornalismo está atrelado à história da sua família. Nós vamos falar um pouco sobre a história daqui a pouco e também sobre o novo Jornal A Razão, sobre a nova estrutura do jornal que está repaginado, está remodelado a partir desse início de março. Mas qual o seu relacionamento com o jornalismo? Qual a sua sensação de pessoa em relação ao jornalismo? A sua visão a respeito do assunto de maneira geral? Bem, Giovanni, primeiro agradecer também a oportunidade de trocar esse papo agradável com o Belinazzo, meu colega, e contigo e com os telespectadores. Bom, jornalismo, eu particularmente tenho uma ligação muito grande, né, com a profissão e com o métier de jornalismo. Eu brinco com os amigos que nasci dentro de uma redação. Então, ao longo da minha vida, acompanhei várias fases do jornalismo e também vários profissionais da profissão. O jornalismo mudou muito, né, nesses últimos anos. Os avanços tecnológicos vêm influenciando diretamente no fazer jornalismo. Então, hoje, muita coisa mudou, há muitos questionamentos sobre a profissão, sobre ética no jornalismo, sobre procedimentos, mas, basicamente, uma coisa não mudou, que é o compromisso e a responsabilidade de quem faz o jornalismo, o verdadeiro jornalismo, de ter compromisso com a notícia, com a verdade da notícia. Ou seja, apurar bem os fatos. Tu criar uma notícia, tu divulgar uma nota, tu propagar uma informação é fácil. Agora, o jornalista sério, o jornalismo de credibilidade, ele exige apuração. Você tem que apurar os fatos, você tem que escutar os lados da notícia. E não só isso, respeitar as pessoas que são envolvidas. Sempre que você conta uma notícia, por trás da notícia tem uma história de alguém, tem alguém envolvido, alguém vai ser impactado por aquela informação. Então, você lança uma notícia na capa de um jornal, quantas mil pessoas vão ler essa informação? Uma passagem tua na televisão, quantas pessoas estão nos acompanhando, por exemplo, agora em casa? Então, a gente tem que ter essa consciência, o jornalista tem que ter essa consciência da responsabilidade que é fazer jornalismo. A gente influencia pessoas, a gente muda governos, a gente derruba regimes, o jornalista tem esse poder. Então tem que ter responsabilidade. E hoje, como eu disse que muita coisa mudou, essa questão toda de avanço tecnológico, de redes sociais,
o consumidor, o cidadão, ele recebe muita informação, é bombardeado constantemente por milhares de notícias de informação. Então, muitas vezes o cidadão não tem filtro, não sabe o que é verdade, o que não é. Então, o jornalista sério tem que ter essa responsabilidade, que é divulgar informação séria com credibilidade. Então, a dica para o leitor, né, é se informar também de onde que ele está recebendo essa informação. Quem que está por trás daquela notícia? É um jornal sério? É uma rádio séria? É um jornalista com credibilidade? Ou é mais um blog criado para propagar informação errada? Isso tem muito hoje na internet, muito hoje no meio do jornalismo. Então é um desafio para o jornalismo, para os jornalistas hoje, manter essa credibilidade da profissão. Não é fácil. Muita gente se diz jornalista, mas poucos fazem trabalho sério com credibilidade. É claro, dentro de um jornal sério como a Razão, tem que se ter uma preocupação muito grande com a fonte, né? Vocês, obviamente, têm essa preocupação com a fonte, até porque as redes sociais, como o amigo disse, hoje difundem notícias muitas vezes inverídicas. Justamente, o que tu está falando, o que eu falei da apuração, a apuração é um processo de construção da notícia. Tu começa a buscar os detalhes da notícia e para te bem apurar, isso passa por fontes e fontes de credibilidade. Então, existem vários tipos de fontes, né? Existem as fontes oficiais, que são aquelas do governo, assessorias de imprensa, secretarias de comunicação, são as fontes oficiais. E tem as fontes extraoficiais, que são propriamente as fontes que o jornalista tem, aquilo que abastece da sua base de relacionamento. Exatamente, o contato que tu tem numa repartição pública, o contato que tu tem em uma instituição. Então, o jornalista sério, de credibilidade, tem que se fazer valer de boas fontes. É fundamental o jornalista ter boas fontes. Nós temos, por exemplo, diversos escritores da literatura brasileira que nasceram, modo de dizer, que se projetaram ou tiveram sua história construída dentro de um jornal. Vou citar alguns exemplos: Lima Barreto, o nosso Mário Quintana, o próprio Érico Veríssimo, lá em Santiago, Horaci Dornelles, na época aquela da tipografia, que colocava letra, letra por letra. O Belinazo, né, trabalhou muito tempo, né, nessa parte do jornalismo, nessa parte da produção, da busca de notícia, até ali dentro da Razão bastante tempo. E também é um escritor que há pouco, né, já tem vários livros lançados. O último, né, nós comentamos até, né, no programa da semana passada, a história impressa, da propaganda impressa de Santa Maria. Como é a relação, a tua relação com o jornalismo? E como é o jornalismo do ponto de vista prático de quem passou por essa função, né, com essas preocupações que o Alexandre estava dizendo, da seriedade, né, de buscar a fonte, aquela adrenalina, aquele estresse, né? Praticamente, Belinazo, eu tenho muita admiração por quem trabalha dentro de um ambiente jornalístico. É uma admiração positiva, porque mexe com os nervos e todo dia o Jornal Razão vai ter que estar aí. No dia seguinte... produção em ritmo industrial. Isso, está pressionado pelo tempo. Pressionado pelo tempo. Como é a tua experiência de jornalista? Como é viver esse jornalismo agora que você ocupa essa função de conselheiro? Como o Alexandre falou, então, além de toda essa contaminação no bom sentido pela paixão por escrever, até eu comentava isso com o Alexandre há poucos dias, até o cheiro do jornal, sabe que a gente sente falta? Aquele cheiro, que aquilo tudo envolve, há uma magia que só quem vive isso explica. Não é nada, então aquele cheiro da bobina, o cheiro da tinta, quando as pessoas chegam para cavar a notícia, e não só isso, e tudo que envolve fazer um jornal é algo fantástico que tu vê, que impacta na vida de milhares de pessoas aquilo que tu faz. Como escrever, mas tem uma diferença básica. Escrever um livro eu posso ficar 1 ano, 2 anos escrevendo. No jornal não tem nada disso, ou como produzir televisão, rádio. Tem que ser ali, tu está pressionado que tem o tempo para entregar o jornal, então é todo mundo imbuído da área comercial vendendo no tempo hábil para dar o suporte financeiro para que tudo isso chegue na mão dos nossos leitores. Então, a diferença básica é essa, mas a paixão é a mesma. E vou citar outro que tu estava citando, escritores
famosos que nasceram de redação. O Celito de Grande, que era um grande amigo, além de ser tio do Alexandre, também, há poucos dias eu terminei de ler o livro dele sobre o Charrua, o Loureiro da Silva, que foi um grande prefeito de Porto Alegre. É fantástico aquele livro. Ele nasceu da redação, ele foi da Zero Hora, Correio do Povo, de grandes jornais, da Razão. Ele nasceu, então acho que uma coisa leva a outra. Tu escrevendo no dia a dia, tu acaba se apaixonando pelas palavras, pela informação, aí tu começa a imaginar, raras vezes eu estou na rua e imagino, bom, vou dar um título de um livro. E daí tu começa a pesquisar e tal. Caio Fernando Abreu. Também. O Adelmo Silva Genros, que por muitos anos escreveu para o Jornal A Razão. José Becalarré e tantos outros escritores que têm as letras, uma letra puxa a outra, né? E a Razão tem isso, a Razão até por ser quase centenária, completou 80 anos há pouco tempo, ela produziu, tem gente, escritores, intelectuais, em diversas funções de destaque no país inteiro que passaram pela redação da Razão. Não só pela redação, como passaram por outras funções. E isso é um orgulho. Eu gostaria de fazer um programa. O nosso programa aqui é bastante visto e assistido, né, por acadêmicos. Nós temos acadêmicos de jornalismo, nós temos acadêmicos de publicidade e propaganda, nós temos acadêmicos de educação, acadêmicos de letras, que seguidamente comentam comigo, que estão acompanhando o programa. 9 de outubro de 1934 é a data ali de circulação, estou no site aqui do Jornal A Razão, do primeiro Jornal A Razão. Alexandre, em 2 minutinhos antes nós íamos para o primeiro intervalo, eu gostaria que com as tuas palavras, para nós leigos aqui, que não conhecemos o ambiente do jornal, como é estruturado um jornal, basicamente as funções, como é a estrutura do Jornal A Razão, bem simples. O jornal tem vários setores, mas ele se divide basicamente em 3. A circulação, que é a logística, assinaturas, entregas, bancas. A parte comercial, departamento comercial, que são os anúncios, a publicidade. E a redação. O terceiro viés é a redação, é o produto em si. Então o jornal é dividido isso, claro que como qualquer empresa tem a parte administrativa, contabilidade, recursos humanos, mas a produção do jornal lá envolve esses 3 segmentos. Publicidade, que a gente tem como disciplinar capital, o recurso, né, e o veículo é muito potente na transmissão dessa mensagem publicitária. A parte da circulação, que é a logística, a gente tem que chegar na tua rua, na tua casa, tu vai assinar A Razão, tem que chegar lá no teu endereço direitinho de manhã cedo. E a parte daí do produto em si, que é desde a redação, produzir a matéria até colocar ali para a circulação, no caso, imprimir esse produto, né? Deixar esse produto pronto. Então, é basicamente isso, 3 estruturas, que eu sempre digo, né? Faço analogia, o Jornal A Razão é um tripé, como o tripé da Câmara. Nenhum é mais importante que o outro. Sem uma peça, sem um pé, a empresa não funciona. Então, é basicamente isso, circulação, comercial e redação. Então, a circulação, para nós leigos, né, aquela parte de fazer o jornal chegar e conseguir novos até assinantes. Que é aquele entregador que te bate de madrugada na tua casa. Aqui ou em outra cidade, né, nas diversas cidades. E a parte da comercial, né, da publicidade e propaganda, consegue novos clientes para colocar no jornal, e a redação propriamente dita. E eu já te pergunto, qual dessas partes que você trabalhava dentro do Jornal A Razão? Mais na área comercial, no tempo educativo, sempre na área comercial, e também escrevia coluna. Mas sempre tive próximo da direção, acabava me envolvendo e ajudando em outras áreas. Mas o meu foco, sempre pelo bom relacionamento, sempre foi trazer recursos para a empresa e, acima de tudo, dar resultado para nossos anunciantes. Sabendo que ele anunciando nas partes do jornal, ele vai vender mais, se não vai vender seu produto, vai vender sua marca. E o jornal, ele é perfeito para atingir isso. Nós estamos com o Alexandre Grande e o Carlos Alberto Bellinazzo, os dois do Jornal A Razão. Fique conosco, nós voltamos daqui a pouco, após o intervalo. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa.
Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos ao programa Santa Maria Argumentos. Você está gostando do nosso programa? Tem críticas, sugestões? Quer sugerir debatedores, entrevistados? Envie um e-mail para SM de Santa Maria, smargumentos@gmail.com. A nossa pauta de hoje é jornalismo, Alexandre de Grande e Belinazo, os dois do jornal A Razão. Alexandre de Grande é o diretor-presidente. Alexandre, a história do jornal A Razão, 9 de outubro de 1934, né, cerca de 80 anos de história. Eu não estava lá Não estava naquela época. Ainda não tinha chegado. Não tínhamos chegado. Até eu comentava antes do programa aqui que no momento eu estou encerrando o livro do Getúlio, o primeiro volume. Acabei aqui na Livraria Atena, Você Lê, Você Pensa, um dos nossos apoiadores culturais. Eu acabei de pegar o segundo volume, que trata de 30 a 1940 no governo Getúlio. Mas o Assis Chateaubriand, um dos grandes nomes do jornalismo no Brasil, tem uma relação com o jornal A Razão, né? Mas eu gostaria de abordar, não necessariamente o Assis Chateaubriand, mas a história do jornalismo. O jornalismo naquela década de 30, bem antes e depois, ele tem uma importância fundamental na história do nosso país e na formação de pensamento da sociedade. Você falou muito bem no bloco anterior a respeito da necessidade de seriedade, a necessidade de se preocupar com a informação que se passa para o público. Agora eu te faço uma pergunta em outro viés. A satisfação, o retorno, o feedback, acredito que seja um trabalho, apesar de todo, né, o corre-corre que ele tem, ele deve trazer muita satisfação pessoal, muito feedback e também muito conhecimento da história do seu povo e principalmente da história aqui de Santa Maria. Qual é esse feedback, qual é essa satisfação? O primeiro, né? que, como tu falou bem, o Jornal A Razão, a história do Jornal A Razão, se confunde um pouco com a história da cidade. O jornal acompanhou boa parte da história da cidade, né? Ele é lá do início do século. E o jornalismo nessa época ele ainda era muito mais engajado, ele tinha um cunho bem mais político, bem mais ideológico. O jornalismo nessa época ele era usado para difundir ideais. Passou desse período aí o jornalismo começou a buscar imparcialidade. E hoje, a gente já nos últimos estudos e análises do jornalismo, já não se considera mais um jornalista imparcial. Os grandes estudiosos hoje do jornalismo falam que não existe jornalismo imparcial, que tu sempre vai ter uma parcialidade. Nem que o teu lado seja o bem, tu é parcial para o lado do bem. Então é impossível, com toda a tua história que tu tem, a tua carga emocional, o que tu aprendeu na tua vida, tu não ter posição. É muito difícil. Então isso é quase hoje considerado um mito do jornalismo, a imparcialidade. Isso é muito difícil hoje. Porque se eu estou na rua e vejo um crime, eu vou tomar uma posição. Se eu vejo um acidente, a maneira que eu vou escrever um acidente, eu vou me posicionar, eu vou relatar quem bateu, quem cortou a preferencial. E para cobrir política e outras editorias, a gente sofre uma influência de vida. Então isso já não te permite uma imparcialidade total. Por isso que tu tem que fazer sempre o exercício de buscar a imparcialidade. Como eu disse, tentar escutar os dois lados, tentar dar voz para todo mundo e não só um lado, não se posicionar. Esse é o grande desafio do jornalismo. Agora, o Belinazo sabe bem dessa sensação, e tu não deve ser diferente com o teu programa, que tem uma grande audiência, esse retorno que tu tem do telespectador, do leitor. Isso é a melhor resposta do trabalho que a gente tem, é uma imagem bem feita, uma notícia bem redigida, uma foto. E como eu disse no bloco anterior, a gente tem o poder de impactar a vida das pessoas, a gente influencia, né, a comunidade, a sociedade. Então, para mim, certamente, o retorno do leitor, do anunciante,
é o que mais me motiva para trabalhar, para a profissão. A palavra-chave é paixão, né? Eu acho que paixão, nós vemos nos olhos das pessoas que trabalham com paixão. E o Belinazzo, um dos livros do Belinazzo que eu tive contato é uma coletânea de causos e de histórias relacionadas ao jornalismo, à propaganda, né? A propaganda. Daquele teu livro, Belinazzo, relacionado assim à razão, conta alguma historinha, mesmo que seja rápida para nós. Eu gosto sempre de pegar essas historinhas do dia a dia, dessa tua história do Jornal A Razão, daquele teu livro, ou alguma coisa que tenha marcado, que sem planejar e sem ser avisado, né, já volta na tua memória. Como é causos da propaganda, não é diretamente da Razão, mas é ligado que na época eu era gerente comercial de uma rádio, da Rádio 105 FM. Isso ficou famoso. Eu nem lembrava e as pessoas lembraram. Aí na época eu era o gerente, eu que estava implantando a área comercial da rádio, que era do Grupo A Razão, e era em cima, no 13º andar do Itembé Palace Hotel. E o Gerson Ponte era o nosso gerente de programação, um grande talento. Então eu estava, claro, eu estruturei tudo e fui na Coca-Cola, que na época o Machado era o diretor de marketing. E na época, eu sempre muito ansioso, italiano afoito, eu, em vez de oferecer, estava vindo para cá a Dercy Gonçalves, né, um nome que juntava multidões, mesmo ela teria, ela já era. E eu chego lá para o Machado, digo, Machado, vim te vender aqui, era Cid Almeida. E ele comprou. Eu vendi uma artista morta, ele comprou, isso ficou famoso, entendeu? O Gerson, todo mundo lembra, até nós tivemos um encontro recentemente dos 25 anos de fundação da 105 FM e ficou na memória das pessoas. Então foi assim, do nada, claro, foi brincadeira, mas porque, acima de tudo, aquilo que eu falei, falar com paixão e credibilidade, porque ele acreditava no meu trabalho, ele acreditava na nossa rádio, senão ele me botava a correr, e ele comprou, depois, quando virou uma grande piada. O Ademir aqui, enquanto o Belinazzo contava a história, o Ademir está atrás da câmera, um grande abraço para o Ademir, ele acabou me entregando aqui o jornal A Razão, novo, chegou agora início de março, ficou muito bonito, né? O jornal A Razão, e já vamos entrar nessa pauta, o novo jornal A Razão, remodelado, totalmente colorido, uma construção muito bonita, limpa, que está agora nas bancas a partir de hoje, todos os dias. Como surgiu a ideia de remodelar? Por que essa iniciativa do Jornal A Razão, que já tem essa tradição agora com essa cara nova, que ficou muito bonito, uma opinião isenta, né? O Jornal A Razão é um parceiro da TV Santa Maria, mas a minha opinião é totalmente isenta já que falávamos de partidarismo, né? De partidarismo. Muito bonito jornal. Como surgiu a ideia dessa modificação? Inovação, né? Com certeza. Olha, primeiro que um processo desses não surge da noite para o dia. A gente vem analisando o jornal há bastante tempo. Sou jornalista por formação, graduado em jornalismo. E como a gente nasceu no meio, a gente está sempre avaliando, analisando o meio jornal, né? O jornal impresso. E quando eu assumi a direção do jornal há 6 meses atrás, o Belinazzo estava presente do meu lado lá e me apoiou desde o início dessa jornada. A primeira manifestação minha dentro da redação, para a equipe do jornal, foi que o meu desafio era fazer um jornal mais bonito, que eu gostasse mais de ler. E que aquele jornal que a gente estava fazendo tinha muito para melhorar ainda. E a partir dali, Giovanni, imediatamente após proferir aquelas palavras para a equipe, eu comecei a gerir essa ideia, esse conceito de jornal. Buscando a ideia de um jornal mais leve, e eu não sabia que tu entendia tanto de jornal, porque tu fez uma análise pontual, é bem isso mesmo que tu colocou. É uma leitura mais leve, mais dinâmica, mais informativa e com muito mais conteúdo local. Então a ideia foi essa, foi buscar assim, os maiores conceitos de jornal impresso hoje, o que se tem de diagramação, de conceitos, de ideias, de estudos, de teorias. Buscamos um grande parceiro, que é o Armando Ribas, um grande publicitário aqui de Santa Maria. O Belinazzo acompanhou as primeiras reuniões, enfim, a gente começou ali a construir o conceito. Qual foi a primeira ideia?
não perder a cara do jornal A Razão, não descaracterizar o jornal. Por quê? Porque nós temos leitores ali que acompanham o jornal, se não há 80 anos, há quase isso. Tem gente que lê o jornal há 70 anos. É a geração de uma mesma família que leu. Com certeza. Eu tenho assinantes que têm 50 anos de assinantes. Então eu não podia fazer, né, essa revolução com o meu assinante. De manhã ele abria a caixa de correspondência dele, tomar um susto. Que jornal é esse? Não é mais o meu jornal Razão. Não. Então a ideia principal foi manter as características, mas despoluindo o jornal, deixando ele mais leve, mais atrativo. E claro, trazendo o elemento que é a cor para todo o jornal. O jornal não era cor, todo cor, né? Ele tinha metade policromia. Ele passa hoje a assinar todas essas páginas com cor. Então realmente é um avanço, a resposta da sociedade tem sido muito grande. E olha, é um trabalho incansável, a gente trabalhou muito desgastante. Tu tem que contemplar várias questões, é um quebra-cabeça montar um jornal. E a resposta foi positiva, os leitores estão respondendo muito bem. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, após o intervalo. Fique conosco, nós estamos com a pauta jornalismo, falando sobre, nesse momento, o jornal A Razão, que está totalmente remodelado. Fique conosco, já voltamos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura. Retornamos ao programa Santa Maria Argumentos, Jornal Expresso Ilustrado. Você lê, você pensa, o nosso apoiador cultural. E Foco Multicursos, nosso foco é a sua aprovação. Há mais ou menos um ano, né? Um tempo atrás, o Jornal Expresso Ilustrado, que é um jornal que veicula em 12 municípios do centro-oeste do estado, mas lá para aquela região de Santiago, São Borja, Nova Esperança. São nossos parceiros, são parceiros. O Jornal Expresso Ilustrado também fez essa modificação, colocando o jornal todo colorido. Essa pergunta não se faz, eu vou fazer para ti, depois eu tenho uma outra pergunta para o Belinazo. É uma coragem um jornal diário colorido nos dias de hoje, né? A questão custo, né, Giovanni? Questão custo. Com certeza, é o que baseia. Eu gostaria de perguntar assim para quem trabalha com essa parte administrativa, a questão custo. Obviamente também a questão de visibilidade para o anunciante também aumenta. Obviamente vocês também raciocinaram com isso. Fizemos todos os estudos, com certeza. Como eu te falei, não é uma mudança da noite por dia. Isso foi gerido e teve um pensamento, teve um estudo minucioso para a gente tomar uma decisão. Antes de tomar a decisão, eu comentava lá com a minha equipe, lá com todos, a equipe diretiva lá, que eu queria dar esse passo para frente muito bem seguro, para não ter que retroceder depois, para não voltar para trás. Então, realmente, foi muito bem pensado. O que se baseia... Qual é o maior problema hoje dos jornais impressos? Dois fatores. Custo com papel e tinta e logística, a entrega. É o que é mais caro hoje. É tu investir em papel, o papel é importado, é em dólar, e tu chegar ao jornal, o jornal chegar na tua casa também é caro, todo dia. Essa logística. Então os jornais eles sofrem muito com essas duas questões. Custo de papel, tinta, custo de logística. No nosso caso, a policromia. Por que tu falou? Os nossos colegas lá de Santiago também fizeram essa mudança, a gente também. Uma necessidade do mercado. O mercado exige isso. O mercado publicitário, principalmente, que aí é a área do Belinazo, a gente pode falar com mais propriedade, inclusive. O mercado exige isso. O anunciante quer o jornal colorido, quer o seu anúncio colorido. O leitor também passou a exigir isso. Então, a gente não tinha como voltar atrás. Mensurando o custo-benefício,
vale a pena o investimento, valeu o investimento, não é pouco. A gente espera um retorno da sociedade, dos anunciantes, né, Belinho? Sim, já está começando. Para bancar Isso que é bom. essa ousadia que foi. Porque tu vê, no momento que se fala em incerteza no país, em crise, tu investir em melhoria, em crescimento, tem que ser corajoso. Então a gente espera esse respaldo e com certeza tudo foi contabilizado para, como eu disse, o passo ser dado bem firme e não ter retrocedência. Belinazo, tu que é conselheiro do Jornal A Razão, trabalhou muito nessa parte do comércio. Explique para nós aí onde que o jornal está sendo impresso. Ele está sendo impresso em outra cidade, né? Sim. Como o jornal lá de Santiago é impresso em Porto Alegre. E, além disso, essa visibilidade, ela você disse que já está tendo retorno do público. Sim. Né? Acredito que a visibilidade vai ser muito grande mesmo, até porque ficou muito mais leve, né? A palavra é leve. Leve, moderno. Suave, mas aí que tem moderno, né? Contemporâneo. Exatamente. O que tem que ressaltar que ele mudou a sua estética. Agora o conteúdo, a identidade local continua a mesma e cada vez melhor. Essa é a próxima pergunta sobre a estrutura. Exatamente. Né? Os nossos colunistas são todos locais, nomes de peso, nomes de importância no mercado. Porque isso não é só dito por nós, mas leitores e grandes empresários. Disseram isso para o Alexandre e para mim. Tem outros concorrentes que são bonitinhos e tudo, mas não tem essa identidade local, que é aquilo que tu falava com o relacionamento. Então tem o chefe, o nosso chefe de reportagem, o nosso editor, que tem mais de 20 anos de casa. Então até aquelas fontes não oficiais, que são os relacionamentos, até um secretário, ou ocorreu um grande desastre, as pessoas lembram de ligar para quem primeiro? Para o Zé Mauro, para aquele que qualquer um pode gerar pauta. Até qualquer funcionário na sua rua está acontecendo alguma coisa, ele avisa. Então essa identidade local vai ser cada vez mais forte, porque é isso que dá o diferencial. Voltando agora à cor, por quê? Porque como o jornal era metade cor, nós acabávamos não perdendo, mas deixando o cliente descontente, que tinham muitos clientes, grandes anunciantes, que acabavam fazendo PB porque não tinha outra opção. Ele queria uma página nobre, e naquela página nobre não tínhamos cor. O jornal tem um parque gráfico próprio, de boa qualidade, só que nesse momento não valeria a pena a imobilizar um grande capital para que ele se tornasse. Então, nesse momento é mais barato, avaliado pelo Alexandre por todo mundo, imprimir fora, está sendo impresso no Correio do Povo, que é uma grande empresa, é aqui perto, com qualidade, nos entrega aqui, dá um pouco mais de correria para fechar, mas isso é normal. Então, acho que tudo indica que nós estamos no caminho certo e, como o Alexandre disse, nós não podemos ser covardes diante da crise. Porque desde que eu me conheço por gente, sempre falo em crise, e as coisas vão de uma maneira ou outra, né? O pai dele passou por isso, a mãe dele, nós estamos passando isso agora e vamos vencer. Com o apoio de quem? Do principal objetivo, que é o nosso leitor e o nosso anunciante. E nesses primeiros momentos, nas visitas que eu e o Alexandre temos feito, os anunciantes, grandes empresários, estão nos apoiando. Isso é importante. Isso nos dá força para seguir. E depoimentos como hoje, durante todo o dia, de leitores muito satisfeito com essa nova cara do jornal. E o nosso povo, né, do Rio Grande do Sul, ele gosta muito de investir na própria terra. Ele é muito tradicionalista, ele gosta muito da sua região, ele gosta de uma empresa que é do próprio local. Eu não gosto de ficar em cima do muro. Em Santiago, por exemplo, eu sou jornal Expresso Ilustrado. Aqui em Santa Maria, eu sou jornal A Razão por essa história, né, aqui de Santa Maria. No intervalo, antes da gravação, nós estávamos conversando sobre o pequeno custo para o assinante. Eu gostaria que o Alexandre nos dissesse assim, ó, a assinatura, né? Eu achei assim um valor muito barato. Pode falar a respeito disso? Eu acho que esse valor, o assinante muitas vezes, o assinante sabe, mas aquele que às vezes está na dúvida, está na dúvida em assinar um jornal ou não tem a noção desse valor, né? Não, Giovanni, realmente, se tu avaliar a quantidade de informação que tu recebe, é irrisório o valor. A assinatura mensal da Razão hoje foi reajustada agora há pouco, está em R$ 33 por mês. É 33, sai R$10 por semana, R$11 por semana, para te receber diariamente um jornal, né, com essa qualidade, com esse volume de informação, realmente é muito barato. Porque também... Olha só, R$33, dá R$1 por dia, né? Sabe por que Exatamente. Por que é barato?
Porque hoje é fundamental tu estar bem informado, tu tomar decisão na tua vida, tu gerir o teu negócio, tu buscar um emprego, mas isso em qualquer classe social. Tu tem um problema na rua, o político que rouba impacta na tua vida, hoje o combustível não subiu, o caminhão não está parado. Então, tu tem que estar informado do mundo ao seu redor. Tu vai se destacar, é um diferencial competitivo que tu pode ter, ser bem mais informado. A informação vale ouro. Uma boa informação é diferencial num negócio, numa vida, numa carreira, numa decisão. Então, R$33, como tu bem falou, R$1 por dia para te receber uma quantidade, tu sair de casa bem informado, isso pode ser um diferencial com relação a outras pessoas. Então, é barato e a gente tem que se informar, a gente tem que ter consciência, consumir notícia para poder, diante de tudo que está acontecendo, ter um discernimento, ter uma consciência. Belinazzo, então quer dizer que aquele futuro assinante que assinar, né, aquele futuro assinante que se inscrever, não vai ser que nem um combustível, né? Não vai aumentar esse preço. Ao contrário. Ele contrata lá por 3, 6 ou 1 ano, permanecerá aquele preço contratado. Mas só para complementar o que o Alexandre falou, hoje você vive com tanta informação, porque hoje o grande desafio é tu decupar tanta informação que tu recebe todo dia. E tem muitas pessoas que até não assinam, dizem, mas eu vejo na televisão, então não. Mas quanto mais global, mais eu tenho que saber da minha aldeia. Então não adianta, eu assisto uma televisão nacional, eu fico sabendo das coisas nacionais, mas o que está acontecendo na minha rua? Até uma coisa prosaica que é o anúncio fúnebre. De repente um amigo meu morreu, eu não estou sabendo. Entendeu? Então isso só tem no jornal local. Tu me lembrou o Tolstói, né? Tolstói. Exatamente. Quem escreve sobre a sua aldeia, escreve sobre o seu mundo. E tu vê quanto tempo ele escreveu e continua atual, cada vez mais atual e verdadeiro. Mas infelizmente o nosso programa está terminando. O assunto, quando é bom, ele transcorre muito, muito rápido. Jornal A Razão. Alexandre, palavras finais a respeito do nosso programa. Parabéns novamente pelo Jornal A Razão. Muito obrigado pelas palavras e pelo espaço. A gente está só começando, essa é a palavra. A gente tem que melhorar muito mais. A gente está fazendo isso para a sociedade de Santa Maria. Olha, esse trabalho é para a comunidade de Santa Maria, é para ter um veículo forte, para ter uma alternativa, uma segunda opinião, para a gente não ficar na mão só de um grupo, para a gente ter essa pluralidade de opiniões. E assim, eu ouço dizer que, como a TV Santa Maria, o Jornal A Razão é o veículo que tem mais informação local. Você não vai encontrar em rádio, TV ou outro jornal tanta informação local, tanto conteúdo como no Jornal A Razão. Aqui tem mais conteúdo, pode ter certeza. Estou certo, acho, né, Milano? Muito certo, claro. E o próximo passo, a gente lança já, agora também no início do mês de março, a nova plataforma digital, toda a questão digital, a gente vem também pensando e avaliando bem essa questão, então também vem novidades por aí. A gente está só começando e eu agradeço assim, a sociedade santamarense que tem dado esse respaldo e esse apoio para a gente. A estrutura, ela mantém o mesmo conteúdo, a mesma força. Mantida. A capa está na capa, a página 2 está na página 2, continua a mesma estrutura. Apenas o segundo caderno, que é o caderno de cultura, nós duplicamos o tamanho dele. Ele tinha 4 páginas durante a semana, passamos para 8, porque Santa Maria é dita cidade de cultura. Então a gente também pensou nessa reformulação, em dar mais espaço para a cultura, investir mais nessa editoria. Então o jornal segue a mesma estrutura, porém, como eu disse, acrescentou mais conteúdo. Belinazzo, palavras finais. Agradecer também, mais uma vez, estar aqui contigo e dizer que isso aí, como o Alexandre falou, é feito por 100% por gente daqui, gente com talento e gente que quer o bem de Santa Maria. E quando a gente fala gente daqui, somos daqui, não é só um simples jogo de palavras, é verdadeiro. Que a gente faz isso aqui, independente de qualquer coisa, é por paixão, por amor à nossa terra, e só assim que a gente consegue sair desse marasmo e fazer com que a cidade cresça e saia divulgando boas notícias. Também isso é um diferencial, que às vezes a razão também procura, evidente, dentro da normalidade, mas sempre tem um viés mais positivo para a nossa comunidade. Então isso é importante, disseminar a boa ideia, o bom pensamento para os nossos leitores e os empresários. E agradecer a maneira que está sendo recebido o nosso jornal. Hoje, apenas no primeiro dia, recebemos inúmeras ligações de empresários, leitores, pessoas comuns na rua. Gostei do jornal. Então isso é importante. E isso indica, temos muita coisa para fazer, o ajuste fino,
e daí para melhorar, mas estamos no caminho certo. Alexandre de Grande, Mestre. diretor-presidente do Jornal A Razão, Belinazo, Carlos Alberto Belinazo, Muito obrigado. conselheiro do Jornal A Razão. O programa Argumentos agradece a presença de vocês. Eu encerro, primeiro, dizendo, em Santiago eu sou Jornal Expresso Ilustrado, em Santa Maria A Razão, mas André, Thaís, Leandro, Ademir, todo o pessoal da TV Santa Maria. Em Santa Maria, eu também sou. Somos TV Santa Maria. Agradecemos finalmente a você que nos acompanhou em mais um programa Argumentos. Até semana que vem, se Deus quiser. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.